Só para vocês terem uma ideia, são 3.409 dias sem que o Vasco seja campeão. 3.409 dias sem que o Vasco dê ao seu torcedor um ar de uma conquista. Quando vai completar esses 3.409? Amanhã. E não vai ser uma conquista, vai ser uma passagem de fase. Se o Vasco for a final, o último jogo é no dia 21 de dezembro. É só fazer as contas. Vai dar mais de 3.500, quase 3.600 dias sem ganhar um título. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia do quão longe das tradições do Vasco o Vasco está? E do quão difícil deve ser para esse time, porque esses jogadores sabem disso. Esses jogadores escutam isso. Esses jogadores querem ganhar um título. Esses jogadores sabem do sofrimento do torcedor do Vasco. Então, a pergunta é: isso é um combustível ou pode ser um limitador? Como é que se consegue superar isso? Como é que se consegue vencer isso? Eu fui ouvir dois personagens importantes dessa história do Vasco. Um deles, o último campeão com o Vasco, em 2016. Ele estava na beira do campo, lateral que foi nascido e criado no América, catapultou sua carreira jogando no rival Flamengo, mas que brilhou no Vasco também, como jogador e também como técnico, sendo campeão, inclusive o técnico do acesso em 2022, o tetracampeão do mundo, Jorginho. Ontem tive o prazer de entrevistar o Branco e hoje vou para a lateral direita. Foi o último campeão naquele jogo em 2016, exatamente contra o Botafogo. O Botafogo vencia por 1-0, gol de Leandrinho, e o Rafael Vaz acabou fazendo esse gol. Um gol que ficou marcado, e a gente tem até uma foto aí desse título de 2016, da comemoração do Rafael Vaz. Foi nesse jogo, o Rafael Vaz entra numa falta cobrada e o Vasco acaba sendo campeão em 2016, torcedor. E eu fui ouvir o Jorginho para falar um pouco desse aspecto emocional, do que pesa tanto tempo, 9 anos sem ganhar um título sequer, sem ganhar um título de expressão. Foi um campeonato carioca importante? Sim, claro que é, mas é muito tempo. E o Jorginho abre falando com a gente que ele fica triste, ele não fica feliz com essa lembrança. E ele explica por quê. Fala, Jorginho. Fala, Flávio, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Tudo beleza? Cara, eu vou te ser sincero, é claro que eu fico feliz por ter sido campeão pelo Vasco, um título importante, título invicto, mas não fico feliz por o Vasco ter o último título ali em 2016, entendeu? São 9 anos, né, cara? É muito tempo, né, para um clube tão grande quanto o Vasco ter somente conquistado nesses últimos 9 anos aí um título carioca. Sinceramente, né? Claro que me alegro por ter sido campeão, mas não fico feliz, né? Porque eu gostaria muito de ver o Vasco numa situação bem diferente. As lembranças são maravilhosas, né, cara? Mas o que eu lembro mais é que nosso grupo era muito unido. Um grupo muito experiente, liderado ali por Nenê, Rodrigo, Júlio César, Andrezinho, Diguinho, vários atletas assim de muita capacidade, muita qualidade, né? Martin Silva. Então foi realmente assim um grupo que marcou muito a minha vida, a minha carreira como treinador. E ele dá um recado sobre essa questão do equilíbrio. O cara que participou de várias finais e que tinha uma pressão naquela final, apesar do Vasco ter sido campeão no ano anterior, o técnico era o Doriva. E ele diz se o equilíbrio pode ser medido com foco. É o foco que dá o equilíbrio, para você não pensar que você está jogando uma partida e vai deixar mais um ano para trás para não ser campeão. Qual é o segredo, Jorginho, numa final? Para mim, o mais importante numa final é você não ter dúvidas de que você vai alcançar o teu objetivo. Então, aquele grupo fez isso. A gente não tinha dúvida, apesar da gente ter saído perdendo para o Botafogo, a gente conseguiu o empate era nosso, a vantagem era nossa por ter conquistado os 2 turnos.
Então, é de você não ter dúvida do seu potencial, né? Quando você entra temeroso, você entra preocupado. Então, a nossa equipe entrou com muita confiança e eu acredito que tem que ser assim nas finais que o Vasco da Gama disputa. Valeu, amigo. Espero ter te ajudado aí. Um abraço. Grande abraço, querido Jorginho. Ajudou demais. E um outro que vai dar um depoimento foi ídolo nos dois clubes. Campeoníssimo no Botafogo e campeão no Vasco também. O capitão da América, Mauro Geraldo Galvão, que fala sobre o jogo em si e sobre essa questão do equilíbrio. Equilíbrio em campo e a necessidade também de se ter equilíbrio para disputar uma partida dessa. São 90 minutos para decidir e se não der, ir para o pênalti não é vergonha nenhuma. Com a palavra, Mauro Galvão. Bom, esse jogo é muito importante, né? É um clássico aí, né, entre Vasco e Botafogo. Então acho que é importante, né, a equipe entrar muito bem, né, em todos os sentidos e a motivação, né? Acho que isso é muito importante, né? É um jogo muito equilibrado, né? O Botafogo tem algumas mudanças também na sua equipe, né, em relação ao ano passado, e o Vasco tem jogadores que estão retornando aí e que são importantes para a sua equipe. Então, acho que vai ser um jogo difícil, vai pesar muito aí essa questão de quem souber aproveitar as chances, né? Eu acho que existe um equilíbrio grande e o, a gente vai ter que ver quem realmente tem um melhor aproveitamento, né? Porque eu acho que vão ser poucas chances, né? Como acontece num clássico. E a gente viu já que no primeiro terminou com um empate. Então dessa vez não tem como empatar, né? Vai ter que ter um ganhador. Então essa questão mental ela é muito importante. Então o Vasco tem que saber lidar com isso aí para poder, né, não misturar as coisas, né? Uma coisa é você vir sem um bom tempo já sem títulos, a outra é você estar num jogo decisivo de Copa do Brasil. Então, acho que é saber aproveitar, que é talvez a única chance que o Vasco tenha, né, de buscar um título nessa competição. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.